Fala, assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br. Trago uma notícia para vocês. Eu vou falar da descoberta de uma esfera de pedra que seria a maior da Europa e a mais antiga já esculpida pelo homem. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, essa semana saiu a notícia em diversos portais, blogs aqui no Brasil do assunto, né? Dessa enorme esfera de pedra descoberta lá na Europa. E muitos de vocês me mandaram e-mail falando: Matheus, fala desse assunto, fala desse assunto, fala desse assunto. Claro que eu vou falar, então vamos lá. Esferas de rocha, de pedra, existem ao redor do mundo todo, tá? Já foram descobertas esferas de rochas no México, na Argentina, na Rússia, na Ilha de Páscoa e em diversos outros locais. Sendo que as mais famosas são as esferas da Costa Rica, que é um assunto tão legal que eu pretendo fazer um especial sobre ele, tá? Mas nesse vídeo nós vamos falar das esferas da Bósnia. Existem diversas esferas ali naquele país da Europa, espalhadas ali por toda a sua extensão, mas elas acabam se concentrando na região de Zavidovice, um pequeno vilarejo a mais ou menos 1 hora de carro ali da cidade de Visoko. Pera aí, Matheus, você falou Visoko? Eu acho que eu tô lembrando esse nome. Quem acompanha o canal desde o início vai lembrar da cidade de Visoko, que é lá em Visoko que estão as alegadas pirâmides da Bósnia. 5 pirâmides existem naquela cidade, só que elas estão encobertas pela vegetação. A maior delas, chamada Pirâmide do Sol, tem 213 metros de altura, sendo que é maior que a Pirâmide do Egito, que atualmente tem 146 metros. Quem está divulgando para o mundo todo a existência dessas pirâmides da Bósnia é o Osmanagic. Ele diz que ele sofre uma perseguição porque as pessoas não querem que essas pirâmides sejam encontradas e tal. E adivinha quem que emitiu o comunicado aí dessa maior esfera que já foi encontrada na Europa e a mais antiga esculpida pelo homem? O Semir Osmanagic, ele chama Semir Osmanagic. Ele emitiu um comunicado no site da fundação que ele criou, que chama Fundação Parque Arqueológico da Pirâmide do Sol na Bósnia. Eu vou resumir o que ele disse, foi mais ou menos assim no comunicado. Ele disse que já foram descobertas umas 80 esferas de rochas ali na Bósnia e que em 1930, ali na região de Zavidovice, uma enchente muito forte fez desbarrancar ali um rio e revelou alguma dessas rochas. Essas rochas, então, ao longo do tempo, elas foram roubadas, destruídas ou levadas rio abaixo por enchentes, e que hoje existem aproximadamente só 8. E que agora, depois de longos meses de inverno, nós estamos na Europa, ao contrário daqui, com o verão chegando, foi possível eles escavarem uma enorme rocha. Uma rocha que tem um raio de 1,2 a 1,5 metros e que, de acordo com ele, pesa 30 toneladas. E isso caracteriza a rocha como a maior esfera de pedra da Europa. E mais, essa esfera deve ser muito antiga. Isso porque em toda a extensão da esfera de pedra aí, existem sinais de sedimentação natural, camadas de placa de arenito, em seguida vem argila, solo e vegetação. E para acontecer isso é preciso dezenas, centenas ou até milhares de anos para a vegetação acumular solo suficiente em cima de uma rocha e aí germinar a vegetação, essas coisas. Agora a pergunta, e daí? O que tem encontrar uma bola, uma esfera de rocha lá na Bósnia? O que isso significa? Significa o seguinte, segundo o Semir Osmanagic, ela foi feita por uma civilização avançada que existiu ali naquela região da Europa e que não deixou registros escritos, ou não encontraram até o momento, que é uma civilização que tinha tecnologia e capacidade para esculpir esta grande rocha e que provavelmente viveu há mais ou menos 1500 anos atrás. Bem, assombrados, depois que a notícia foi emitida ali pelo site, os pesquisadores aí do mundo inteiro começaram a se perguntar: mas essas esferas foram feitas mesmo pelo homem? Será? Para alguns pesquisadores isso não passa de nada mais, nada menos de concreção. O que é concreção, Matheus? Esse processo ocorre quando uma massa compacta de rocha é formada pela precipitação de cimento mineral natural dentro dos espaços entre os grãos de sedimento. Esse processo resulta muitas vezes em formato esférico, e como exemplo teria as famosas bolas de Koutou lá na Nova Zelândia. A concreção também ela pode se originar de um pedacinho de madeira, de qualquer pedacinho de coisa, que aí com o tempo vai crescendo ao redor dela e formando essas enormes bolotas. Já a Sociedade Geológica de Londres emitiu um parecer dizendo que é outra coisa, não é concreção não.
Eles disseram que o formato arredondado da rocha seria por causa da esfoliação esferoidal. Que é isso, Matheus? Vamos explicar. É uma forma de intemperismo químico, atuando de fora para dentro, que provoca o surgimento de diversas crostas em diversos graus de alteração, que se assemelham a cascas de cebola. A erosão do solo nessas regiões com esfoliação esferoidal leva frequentemente a formações de espetaculares campos de rochas arredondadas. E esses mesmos especialistas aí da Sociedade Geológica de Londres disseram o seguinte: e nós vamos cravar que existem outras dessas rochas que ainda vão ser encontradas. Bem, assombrados, o negócio é o seguinte: o pesquisador aí, o Sam Semiros Managic, ele é uma pessoa meio controversa no meio da ciência. Isso porque ele não é nem arqueólogo, mas ele é uma pessoa estudada. Ele possui mestrado em Economia e Política Internacional e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Sarajevo. Nada a ver com arqueologia, né? Que é o que ele fica mexendo hoje em dia. Então, os cientistas de verdade aí do ramo, os arqueólogos, paleontólogos, essas coisas, dizem que o que o Sam Semiros Managic faz é pseudociência. E que ele fica alardeando aí que existem essas pirâmides na Bósnia, agora essas esferas, essas coisas. E tá tudo errado, na verdade. Ele fica confundindo a cabeça das pessoas. A verdade é que os Managic quer transformar o local ali, onde estão ali Zavidovic, aquela localidade rural, num centro turístico para a Bósnia. E algumas milhares de pessoas passarão a ir lá e isso vai movimentar a economia do local, ok? Então, Assombrados, eu quero saber a tua opinião agora. Escreve aqui nos comentários. Essa esfera de pedra, que seria a maior da Europa, foi feita pelas mãos do homem ou não? Foi uma formação natural? Deixa aí a sua opinião. Assombrados, até mais. E não esqueça de assistir o vídeo Pirâmides da Bósnia, que eu acabei de fazer um especial rapidinho lá nesse canal. Especial rapidinho. Tem mais ou menos 7 minutos, se eu não me engano. Beleza? Até mais. Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.